Boa tarde, gente. Boa tarde. Para quem vai ver à noite, boa noite. Para quem vai ver amanhã de manhã, bom dia, porque depois eu levo como se diz, pro YouTube. Então voltei para fazer a segunda live sobre os acontecimentos da Semana Santa. Se você está numa igreja que nem sequer lembra que essa é a semana da morte de Cristo, essa igreja não é cristã, ok? Nem evangélica e nem nada. Se você vai numa igreja nessa semana e a pessoa só está pregando prosperidade e pedindo oferta, essa igreja não tem amor por Cristo e ela não é cristã. Vem comigo, Jesus, me cubra com a tua graça. Então, nós paramos ontem quando o Judas chega e tinha combinado lá com os soldados do sacerdote, o Judas chega e fala que era aquele que ele beijasse. Era normal os judeus cumprimentar uns aos outros com um beijo no rosto. Chamava-se óculos santos. Então ele falou, mas lá tem... Com Cristo tinha 12 pessoas, né? Eram os apóstolos, Cristo. Mas ali tem 12 homens. Como que eu vou saber qual que é o Cristo? Não, vai estar meio escuro, porque naquela época não tinha luz elétrica, gente, tem que pensar em tudo isso. E aí o Judas, como conhecia muito bem o Senhor Jesus, pela voz, pelo andar, pelo tudo, então ele combinou, falou, eu vou, para vocês não pegar a pessoa errada, eu vou lá e vou dar um beijo, cumprimentar ele, dar um beijo no rosto dele, aí vocês pegam. Ok? Porque Judas nunca foi crente. Judas nunca foi crente. Judas só estava ali porque ele tinha algum interesse material. Mas aí ele acabou ficando porque precisava também das profecias ser cumpridas para a honra e glória do nome do Pai Eterno, porque é o Pai Eterno que decide tudo, ok? A honra e a glória dele. E louvado seja, honrado seja o nome do nosso amado Jesus, lindo, maravilhoso. Então Judas foi lá e deu um beijo no rosto do Senhor Jesus, ok? E aqui está escrito assim, aproximou-se imediatamente de Jesus, gente, desculpa aí, é Mateus 26, ok? Mateus 26, eu já estou no capítulo 49, Mateus 26, já estou no capítulo 49. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse, salve, mestre. Mestre, rabino. Ele chegou, né, tudo com essa conversa, nosso mestre, nosso rabino, mas traindo. E de salve, mestre. E o beijou. É como se falasse, oi, mestre. Ou então, shalom, mestre. Acho que para falar que usava, ainda usando a paz ainda, a paz, viu? Eles falam shalom. Shalom, mestre. Shalom. Gente. E beijou. Disse-lhe Jesus, então para isso que vens aqui? Em seguida adiantaram-se eles e lançaram mão de Jesus para prendê-lo. O Senhor Jesus já sabia, mas como ele estava conversando ali com um homem chamado Judas, e esse nome Judas indica que ele era da tribo de Judá,
E o Senhor Jesus fala: ah, então, então foi para isso que você veio aqui? Para me trair? Não sei o que Judas falou naquela hora, gente. Judas ali já estava com o pé na boca do inferno. Livrai-nos, Pai. Nós, nossa casa, não, Pai, Filho e Espírito Santo, cubra-nos teu sangue, Jesus. Vamos lá. Em seguida, adiantaram-se eles e lançaram mão em Jesus para prendê-lo. Mas um dos companheiros de Jesus, que tudo indica que é Pedrão, desembanhou a espada e feriu um servo do sumo sacerdote. Um servo, um soldado, ok? Decepando a orelha. Tinha a polícia do templo, ok? Tinha a polícia do templo. Então aqui fala um servo, mas é uns soldados, né? Que era comandado pelos sacerdotes, dos que foram prender o Senhor Jesus. Naquela época ali tinha... Naquela época só não, gente, até hoje. Porque existe o falso e o verdadeiro. Gente, existe o falso e o verdadeiro cristão. Não se iluda achando que todo mundo é crente. Não se iluda. Existe o falso e o verdadeiro cristão. E existe o falso e o verdadeiro judeu. Então ali, quando o Senhor Jesus veio, aquele povo ali, principalmente aqueles da religião dos saduceus, eles eram infiltrados, era a semente da serpente, que o povo fala por aí, não tem? Fala com a semente da serpente. Lembra que tanto o Senhor Jesus como João Batista chamou raças de víboras? Por quê? Porque na história a semente da serpente acompanhou através de Caim, né, o primeiro homicida, e ali foi acompanhando. Faz parte da história. Faz parte. Ok? Se você não entende, conversa com o Senhor. Eu confio no Senhor. E Ele é sábio e sabe como tudo tinha que acontecer, ok? Eu quero confiar no Senhor. Não entra nessa onda de querer discutir com Deus, não, que você nunca vai vencer Deus. Nunca. Nunca. Tem alguém por aí que até hoje está tentando lutar contra Deus, contra o povo de Deus, contra Cristo, contra a noiva de Cristo. Cristo já venceu, já pisou na cabeça. Ok? Não entra nessa não. Você vai ser uma das pessoas mais infelizes desse mundo e do vindouro. Querer dar uma de lutar com Deus. Mas vamos lá. Vem conosco, Jesus. Vamos para a próxima página aqui. E decepou a orelha. Pegou lá a espada e decepou a orelha. Um dos que estava com o Senhor Jesus. Jesus, no entanto, lhe disse: embainha ou coloca na bainha, ok? Coloca as espadas, elas tinham a capa, né? A capinha da espada, né? Disse: embainha tua espada, porque todos aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. Ok? Todos aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. Vem conosco, Jesus. Santo é teu nome. Crês tu que não posso invocar meu Pai? E ele não me enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Às vezes a gente quer dar uma ajuda para Jesus, né? Não, vamos tirar o joio da igreja. De repente até a pessoa... Tô balançando muito aqui, deixa eu
Parar aqui, gente. Parar minha mão aqui, tô balançando muito. Vamos tirar o joio da igreja. De repente até a própria pessoa que tá falando isso é um joio. Ok? Então vamos lá. E tem pessoa que quer ajudar Jesus, quer ajudar Deus. Pedro vivia o tempo todo assim. E por isso que depois ele passou a maior vergonha de ter negado o mestre, né? E o mestre já tinha avisado para ele. Então, o Senhor Jesus está na palavra, ele falou e está falado. Tem pessoas por aí que não aceitam o evangelho, diz que crê no Messias, mas não aceitam o evangelho e não aceita as escritas dos apóstolos, então eles ficam inventando traduções, interpretações estranhas. Vão ficar com o que está escrito aqui, porque Deus sabe a nossa capacidade de entendimento. Não vão ficar inventando coisa. Está escrito aqui assim, eu vou crer aqui como está escrito. Alguma informação que eu tiver, eu posso passar por fora. Mas o texto é o principal. Cuidar com essas pessoas que fazem interpretação errada da Bíblia para combinar com a crença dele. Muitas pessoas fazem interpretação errada da Bíblia para combinar com o que ele crê. O que ele crê é problema dele. Nós precisamos acreditar no que está escrito. Vem conosco, Jesus. Então, o Senhor Jesus falou, vocês acham que se eu quisesse me defender, ia precisar vocês pegar essa espadazinha aí e querer enfrentar essa turma toda aí? Para com isso. Para com isso, porque chegou a hora do Senhor Jesus ir. Ele já tinha sofrido tanto ali naquele jardim, tanto. As pessoas acham que o Senhor Jesus sofreu só na cruz. Ele suou gota de sangue enquanto estava orando. Vamos lá, vem conosco, Jesus. Mas como se cumpririam então as escrituras, segundo as quais é preciso que seja assim? Mas como se cumpriria a escritura? É isso que ele falou. Como que a escritura ia se cumprir? Para cumprir a escritura ia ser assim, gente. O Senhor Jesus ia ser traído pelos da sua própria nação, ok? Mas como se cumpriria então as escrituras, segundo as quais é preciso que seja assim? Ok? Depois, voltando-se para a turba, falou. A turba é aquele povo que estava ali, ok? Falou. Saístes armados de espada e porretes para prender-me, como se eu fosse um malfeitor. Tipo assim, se fosse a gente, né? Se fosse nós hoje, falasse, você não tem vergonha na cara, não? Vocês vieram me prender como se eu fosse um malfeitor, com toda essa armadura toda aí, todas essas armas. Se o Senhor Jesus falasse, pai, é agora, manda um anjo aí, destrói tudo aqui. Destruía tudo, gente. Tudinho. O Senhor Jesus morreu por livre e espontânea vontade. Para nos salvar, aleluia. Vamos lá. Como se eu fosse um malfeitor? Entretanto, todos os dias estavam eu sentado entre vós, ensinando no templo. E não me prendestes. Ué, por que vocês não me prenderam quando eu estava lá no templo? Precisava vir aqui na madrugada. Por que eles foram na madrugada? Porque o inimigo é covarde. Na madrugada estava todo mundo dormindo, né? Ele ia fazer alvoroço. Então, vai lá na madrugada, às escondidas, no meio do mato, pegar o Senhor Jesus, achando que aquelas arimazinhas ali que eles estavam usando. Gente, maldito homem que confia em cavalos, em carros, não é assim que a Bíblia fala?
Por quê? Porque aquilo ali não ia dar proteção nenhuma, gente. Aquelas arminhas ali que eles estavam usando, espada, cacetete, porrete, sei o que lá, não ia resolver. Quando foi para os inimigos enfrentar mesmo Jerusalém no ano 70, gente, não teve arma que resolveu, gente. Não confie nas armas. Ah, mas nós temos a arma mais potente do mundo. É potente para a terra, mas diante de Deus não é não. Vamos lá. Vem conosco, Jesus. Saísse armado de espada e porretes para prender-me, como se eu fosse um malfeitor. Entretanto, todos os dias estava eu sentado entre vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu porque era necessário que se cumprisse os oráculos dos profetas. Então os discípulos o abandonaram e fugiram. Nessa hora os discípulos já foram embora. Quando os discípulos viram a discussão do Senhor Jesus com aquelas pessoas, eles foram embora. Porque um deles, que cresce, que é Pedro, já tinha cortado a orelha de um lá, e o Senhor Jesus colou a orelha de volta. Eles falaram: o que nós vamos ficar fazendo aqui? Nós não vamos conseguir vencer esse povo aí. E nem o mestre quer que a gente faça isso. Foram embora. Que também mostra também um abandono. O abandono a Cristo, né? O Senhor Jesus não pode confiar em ninguém nessa terra, ninguém, nem nos discípulos dele mais íntimos. Vamos lá? Os que haviam prendido Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estava reunido. Já tinha lá uma turma lá, ninguém dormiu naquela noite, já estava todo mundo acordado esperando trazer o Senhor Jesus. Eu passei lá, quando fui Israel, eu passei nessa casa, no lugar que o Senhor Jesus ficou preso lá em Israel. Ok? Chorei muito lá. É uma casa que ela é rente com a rua, mas embaixo ela desce morro abaixo, e lá para baixo tinha os lugares de prisão. Vamos lá. Sumo sacerdote Caifás, onde eles foram lá para casa, o sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos do povo. Estava tudo lá. Anciões, os homens mais velhos, que era mais sábio, né? Os que escreviam a Torá, os escribas. Tudo lá esperando o Senhor Jesus chegar. Provavelmente está tudo escrito aí, porque se tinha escribas lá, está tudo escrito. Só não sei onde foram para esses livros. Mas estava tudo escrito ali o que estava fazendo com Jesus. Ok? Escribas seria a mesma coisa que escrivão. Vamos lá. Pedro seguia-o de longe até o pátio do sumo sacerdote. Pedro deu uma fugida ali, se escondeu atrás das árvores, mas depois foi atrás para ir vendo o que estava acontecendo. Ok? Entrou-se, sentou-se junto aos... Ele foi, depois o Senhor Jesus já tinha entrado. O Pedro chegou depois sozinho, se encostou ali perto do povo que estava aquecendo no fogo, no pátio da casa, no quintal. Ok? Você chega lá, você desce uma escada, tem um pátio, depois desce mais escada, acho que até chegar lá para baixo, tem umas 3, 4 escadas que descem.
Então Pedro estava ali aquecendo o fogo, né? Para ver o que estava acontecendo com Cristo, mas ao mesmo tempo não queria que ninguém soubesse que ele era um discípulo de Jesus. E provavelmente também, esse medo de Pedro todo também, pode ter se dado também dessa orelha aí que ele deve ter cortado do soldado, né? Acho que o medo era esse, né? Eu penso, né? Aqui não tem detalhe na Bíblia, a gente só pensa. Mas pelo comportamento de Pedro. Mas vamos lá. Pedro seguia-o de longe ante o pátio do sumo sacerdote. Entrou-se e sentou junto aos criados, aos empregados. Não fala empregados porque naquela época ninguém ganhava nada. Era criado escravos. Era um criado escravo, ok? Para ver como terminaria aquilo. Como terminaria aquilo? O Senhor Jesus já tinha avisado. Eles que não queriam acreditar, né? Vamos lá. Enquanto isso, os príncipes dos sacerdotes e todos o conselho procuravam um falso testemunho contra Jesus. Olha só, gente. Tinha 70 sábios em Jerusalém. Imagina ali todo esse povo que era considerado os sábios. Tudo ali. Todos ali. Príncipes, anciões, escribas, sacerdote, sumo sacerdote. Ao todo ali dava 70, devia dar, porque era o número dos sábios, 70 pessoas. Então, e eles estavam todos reunidos para o julgamento de Cristo. Só que eles não tinham nem testemunha. Como é que você chama um réu para julgar e não tem nem testemunha contra o réu? Olha só. Enquanto isso, os príncipes do sacerdote e todo o conselho procuravam um falso testemunho. Procuravam um falso testemunho. Porque não tinha testemunho verdadeiro, só tinha falso mesmo. Contra Jesus. A fim de o levarem à morte. Eles ficaram tão apavorados que eles tiveram que procurar um falso testemunho ali na hora. Ok? Então vamos lá. Procuravam um falso testemunho contra Jesus a fim de levar à morte. Mas não conseguiram. Não conseguiram, gente. Nem as pessoas que estavam lá, gente. Ninguém queria ser falso testemunho. A lei, para a lei julgar alguém, ela tem que ter de 2 a 3 testemunhas verdadeiras, não mentirosas, verdadeiras. Você não sabe a maldição que cai em cima de uma testemunha mentirosa. E fala aqui que eles não estavam conseguindo, porque estava todo mundo com medo. Porque pela lei, pela Torá, pela lei, não pode ser testemunha falsa. O povo estava com medo de ser testemunha. Porque era falsa. E ele sabia que ia ser contra a lei de Deus. Não conseguiram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Tinha pessoas que elas vinham declarar uns falsos testemunhos, mas aqueles falsos testemunhos que aquelas pessoas declaravam não era aprovado. Ó, tinha pessoas assim que vinham com seus falsos testemunhos, mas não era válido. Não era válido, entendeu? Se apresentasse muitas falsas, embora se apresentasse muitas falsas testemunhas, eles não encontravam uma testemunha correta, entendeu? Por fim, apresentaram-se 2 testemunhas que disseram: este homem diz, posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. O Senhor Jesus nem falou isso assim. Posso dizer. O Senhor Jesus nem falou isso. O Senhor Jesus falou assim: destrua. Tipo, destrua vocês.
Destrua esse templo. E em 3 dias reedificarei. Que ele estava falando dele próprio, do próprio templo. Então, o Senhor Jesus não falou assim, posso, porque posso aqui está no eu. Ele falou assim, eu posso destruir esse templo. Ele não falou assim. Ele falou, destruir. Está falando assim, vocês aí, ó, destruir esse templo. Quem? Ele, Jesus. Aí eles usaram o contrário. E falou que o Senhor Jesus falou que ia destruir o templo. Vamos lá. Ok? Ele falou que posso destruir o templo de Deus, de Israel, de Jerusalém. Naquela época não tinha esse negócio de Israel, não, gente. Naquela época era Jerusalém. O Estado de Israel, acho que tem 80 anos, não sei. Isso aqui aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Eles falaram que o Senhor Jesus falou isso, mas o Senhor Jesus não falou isso. Ok? Presta atenção quando as pessoas falarem alguma coisa para você não levantar falsa testemunha. Pai eterno, tem compaixão de nós. Tem gente que faz falsa interpretação da Bíblia também, viu? Igual esse pessoal fala aí, tem gente que faz falsa interpretação da Bíblia. Cuidado. Eu só creio na Bíblia, só a Escritura. Mas se você fazer a interpretação errada, ou a pessoa lá que está te ensinando a fazer a interpretação errada, gente, por que tem 1001 igreja, salão, congregação, sinagoga? Porque tem 1001. Porque cada uma faz a sua interpretação. Vamos lá. Este homem diz, posso destruir o templo de Deus e reedificar. Ele disse que o Senhor Jesus falou isso. O Senhor Jesus não falou desse jeito. Vamos lá. Levantou-se o sumo sacerdote e lhe perguntou, nada tens a responder ao que essa gente depõe contra ti? Vamos lá. O que estava depondo contra o Senhor Jesus nem entendeu o que o Senhor Jesus tinha falado e torceu as palavras. E aí vem o sumo sacerdote perguntando se o Senhor Jesus não ia se defender. Ok? Vem conosco, Jesus, cubra-nos, eu e a minha casa. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá. Jesus, no entanto, permanecia calado. Gente, tem hora que não vale a pena nem falar, gente. Tem hora que você tá vendo a pessoa tá levantando falso testemunho contra você, uma multidão. Não vale nem a pena falar, porque se você for falar alguma coisa, eles vão abafar a tua voz. Não vai deixar nem ninguém ouvir. No entanto, permanecia calado o Senhor Jesus. Disse-lhes o sumo sacerdote, por Deus vivo, gente, olha, colocar o nome de Deus. Aqui não é Deus, não, que eles estavam falando, aqui está falando Adonai. A gente sabe que é Deus, mas aqui eles falavam Adonai, aqui eles falavam Hashem, o Eterno, Elohim. Ok? Pelo Elohim vivo, pelo Adonai vivo. Conjuro-te que nos diga se és o Cristo, o Filho de Deus. Lembra que o Senhor Jesus pregou, falou, não jures nem pelo céu, nem pela terra, não jure por nada. E ele estava ali jurando por Deus, pelo Deus de Israel, viu? Que é Hashem. Vamos lá. Tu é mesmo o Mashiach? Quando fala aqui Cristo, pensa, tá muito na moda agora o hebraico, né? Então vamos pensar. Por Elohim vivo, jura que tu é o Mashiach. É isso que está dizendo, ok? O filho de Elohim. Jura que tu é o Mashiach, o filho de Elohim.
Jesus respondeu, sim. Jesus respondeu, sim. Claro que o Senhor Jesus tinha que responder sim. O Senhor Jesus não ia mentir. Sabe o que eles fizeram? Além disso, eu vos declaro que vereis doravante. Não. Eles falaram para o Senhor Jesus, que era para o Senhor Jesus jurar em nome do Eterno, que se o Senhor Jesus era o Machia, o filho de Elohim. E aí o Senhor Jesus respondeu, sim. Respondeu Jesus. Jesus respondeu, sim. Além disso, eu vos declaro que vereis doravante o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-Poderoso, de Elohim, de Hashem, de Adonai, ok? E voltar sobre as nuvens do céu. O Senhor Jesus estava ali morrendo, mas estava... Quer dizer, ele não estava morrendo ainda, mas já tinha começado o sofrimento desde o jardim, quando ele estava orando. E o Senhor Jesus estava pregando. Ele falou assim, olha, vocês vão me ver do lado do Eterno e também vocês vão me ver voltar nas nuvens. O Senhor Jesus vai voltar nas nuvens, cavalo branco, um rei pronto para a guerra. E vai destruir todos os falsos que tiver ali em Jerusalém, em Israel. O Senhor Jesus vai voltar nas nuvens, cavalo branco, e todo falso que tiver ali em Jerusalém vai cair por terra. Ok? Vamos lá. Ok, gente? Ah, Jesus vem para Israel. É para Israel mesmo. Vai vir no cavalo como um rei guerreiro. E todo que é falso lá vai cair por terra. Muitos vão chorar amargamente. Muitos vão implorar o perdão. Vem conosco, Jesus, e que nós já começamos a te pedir perdão é agora, Senhor. Tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. A estas palavras, o sumo sacerdote rasgou suas vestes. Rasgou como um sinal de revolta. Rasgou suas vestes, clamando, que necessidade temos ainda de testemunhas? Tá vendo? O Senhor Jesus morreu porque ele confirmou que era filho de Adonai, de Hashem, de Elohim. Declarou que era o Machia. E até hoje tem gente que nega. Até hoje tem gente que fala... Tem 3 religiões. Uma delas é a cristã, que confirma que Jesus é filho de Elohim. As outras 2 religiões negam que Jesus é filho de Elohim. Estou falando das maiores religiões que tem, tá? Se você for um pouquinho pensativo aí nas coisas, você vai entender o que eu estou dizendo. Só quem declara que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias de Israel, que os profetas profetizou, é cristão e cristão verdadeiro, para a honra e glória do nome de Jesus de Nazaré. Vamos lá. Essas palavras do sacerdote, eu já li essa aqui, e ele disse assim, não precisa mais de testemunho, não tem mais necessidade de ainda de testemunho. Acabaste de ouvir a blasfêmia. Então, o Senhor Jesus dizer que ele era o Machia e dizer que era filho de Elohim, para eles era uma grande blasfêmia. E eles falaram, não precisa mais de testemunho nenhum. Tá aí, ó, ele mesmo já falou. Ele mesmo já falou. Okay? E até hoje, essas 2 religiões negam que Jesus é filho de Deus. Tirando o cristianismo, as outras maiores religiões, as 2 negam que Jesus é filho de Deus, de Adonai, de Elohim, de Hashem. Vamos continuar. Isso, e Jesus falou, vocês vão me ver sentado do lado do Todo-Poderoso. E também vai me ver voltando nas nuvens do céu. Vai ver, gente, vai ver.
Você lembra que lá, isso vem na minha mente agora, lembra lá quando o Senhor Jesus fala do rico e do pobre Lázaro no inferno? Que é outro Lázaro, não tem nada a ver com aquele que morreu e ressuscitou, não, é um outro Lázaro. Você lembra lá que o outro que estava sofrendo nas chamas e com sede, via o Lázaro lá numa situação boa? Imagina aqueles que mataram o Senhor Jesus lá no inferno, vendo o Senhor Jesus lá do lado do Pai. Ele falou, olha, vocês vão ver sentado ao lado do Pai e vai ver também quando eu voltar. Porque, gente, a gente não vê o mundo espiritual enquanto está nessa carne aqui. Saiu dela. Você não tem mais essa mente limitada, não. Saiu da carne. Toda pessoa, depois que morre, ela não é mais incrédula, porque aí ela vê aquilo que está escrito na Bíblia, ela vai ver. Não tem mais como negar. Vai estar vendo. Então, vamos crer agora. A Bíblia diz que bem-aventurado quem não viram e creram. Vamos crer agora. Oh, Senhor, abençoe, ajude que possamos crer nas tuas palavras, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Ok? Aí, ele continuou falando lá, né? O sumo sacerdote falou, qual o vosso parecer? Eles responderam, merece a morte. Ok? Merece a morte. Tem mais de 2000 anos e tem gente negando que Jesus é filho de Deus, de Adonai, de Elohim. Vamos lá, vem conosco, Jesus, cubra-nos. Cuspiram-lhe então na face, bateram-lhe com os punhos e deram-lhe tapas. Cuspiram na face de Cristo, bateu com socos, punho, soco, e bateu com tapas na cara do Senhor Jesus. Eles bateram na cara do Senhor Jesus, dizendo, adivinha, ó Cristo, quem te bateu? Ok? Provavelmente deve ter amarrado os olhos do Senhor Jesus para ele ficar falando adivinha. Deve ter colocado uma venda nos olhos do Senhor Jesus e fazia essa maldade com ele. E mandava ele adivinhar. Porque eles achavam que o Senhor Jesus era apenas um adivinhão qualquer. Mas o Senhor Jesus é o filho de Elohim. Aleluia. É o filho de Hashem. E aí falava, adivinha, Messias. Tu não é o Messias, então adivinha, quem te bateu? Enquanto isso, Pedro estava sentado. Agora entra a história de Pedro, né, gente? Eu vou parar por aqui, que aí já entra outra história. Vamos parar por aqui e depois a gente dá continuidade para honra e glória no nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que possível conseguimos fazer o restante. Pelo menos, não sei se a gente vai conseguir chegar na cruz, mas vamos aí falando. E pega Mateus, capítulo 26, 27 e 28, leia que você vai ver todo o acontecimento da morte de Cristo, o filho de Elohim, o filho de Adonai, o filho de Hashem, o Mashiach verdadeiro de Israel. Ok? E vou parar por aqui. Até o sino ali da igreja ali embaixo está tocando, porque deu 9 horas. Eu estou aqui, já deu 9 horas onde eu estou, da noite. Ok? Até a próxima. Pai, shalom, shalom.